e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui a palavra do nosso Deus, que Ele nos abençoe ricamente e nos fortaleça nesta noite. Amado irmão, gostaria de começar com algumas perguntas. Como está a sua caminhada com Deus? Está a sua vida diante do Senhor? Nós sabemos, de maneira prática, que ter o nosso Deus como Pai, que aceitar Cristo como nosso Salvador, que ser a habitação do Espírito Santo, da promessa, é um prazer incomparável que nada nesse mundo pode pagar. É bom ler a palavra, é bom estar na casa de Deus cantando louvores ao seu nome, bendizendo o nome, oferecendo ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, mas acima de tudo, o nosso coração diante do altar do nosso Deus. Outra pergunta: como está a sua vida no que diz respeito à luta contra o pecado? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele se refere a pessoas mentirosas, hipócritas e que têm a sua mente cauterizada por conta dos efeitos do pecado. O texto nos diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, falsos enganadores que, em prol de conseguir dinheiro, em prol de conseguir status, eles estão dispostos a não viver aquilo que prega e, inclusive, a deturpar a palavra de Deus para conseguir aquilo que é do seu querer e da sua vontade. E Paulo lhe diz que essas pessoas têm a sua mente cauterizada, ou seja, é uma consciência que, mesmo diante de absurdos realizados diante do Senhor, não sente o peso do pecado. A ideia de Paulo ao falar de consciência cauterizada é a ideia de um soldado que vai para a guerra e recebe um grande corte. E esse soldado agora volta para o seu acampamento e o médico espera com um tipo de ferro quente para cauterizar a ferida. E ali esse processo é realizado, a ferida é cauterizada, mas uma coisa acontece: a musculatura já não é a mesma.
E ali as pessoas depois podem tocar, podem até bater, e a pessoa não tem mais aquela sensibilidade como tinha antigamente. Então, eu pergunto mais uma vez: como está a sua caminhada diante de Deus? A sua luta contra o pecado? Será que o pecado, não apenas aqueles escandalosos que são no nosso meio, mais prejudiciais, e a gente acha que tem mais ímpeto? Não apenas esses, mas aqueles que às vezes são mais sutis, como a fofoca, como os atrasos diante dos nossos compromissos, como aqueles desejos que estão no nosso coração, como a murmuração que muitas vezes são prática no nosso dia a dia, ou aquele tipo de pessoa que diz: eu sou explosiva mesmo, eu falo isso mesmo porque isso é o meu jeito, e é assim que eu seguirei a minha jornada. Então, como está a sua jornada diante de Deus? Sabe por quê, amado irmão? Nós não apenas fomos salvos por Cristo e somos a habitação do Espírito, não. Durante esse período que precede a volta de Cristo, nós estamos numa jornada conhecida como jornada de santificação. O cristão está num processo contínuo de guerra contra o pecado. E um dos caminhos para que nós vivamos juntamente com o nosso Deus, naquela vida piedosa, é o caminho de arrependimento. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu coração, quando eu olho para a lei de Deus e vejo nesse espelho maravilhoso que eu não estou sendo um bom pai, um bom marido, um bom servo diante da seara do Senhor, um bom cristão, um bom cidadão, e agora, a partir da Escritura, eu quero mudança de vida, eu quero aquele genuíno arrependimento, para não fazer mais a minha vontade, e sim a vontade daquele que me salvou, daquele que tem um maravilhoso plano para a minha vida. Assim como nós precisamos de arrependimento, é isso que aconteceu com Davi. Pela graça do nosso Deus, Davi, depois de ter adulterado com Batseba, Davi, depois de ter arquitetado que Urias fosse enviado à frente da batalha para morrer, depois de Davi esconder por um longo tempo seus pecados diante de Deus, porque agora Urias está morto e Davi casa-se com Batseba, Deus, na sua graça, envia o profeta Natã para dizer: você pecou contra o Senhor. E Davi, agora arrependido, compõe este salmo dizendo: eu preciso ser restaurado, eu preciso de mudança de vida que não nasce em mim, mas nasce do próprio Deus. Deus então assim nos chama ao arrependimento, seja por pecados mais escandalosos e mais odiosos diante de Deus, sejam aqueles pecados que de certa maneira no nosso meio são socialmente mais aceitáveis, que nós muitas vezes não lutamos contra eles porque não são tão escandalosos. Deus nos chama para um caminho de arrependimento, e será sobre isso que nós pensaremos nesta noite: o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento. Em primeiro lugar, no caminho do arrependimento, nós precisamos suplicar pela misericórdia de Deus. Nós precisamos suplicar pela misericórdia de Deus. É isso que o salmista nos fala, tanto no verso 1 como no verso de número 2. Percebam as palavras iniciais do salmista: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. O salmista diz: tenha compaixão de mim, Deus, tenha misericórdia. Primeira coisa que podemos destacar aqui é que a pessoa verdadeiramente arrependida, ela está atrás de buscar no Senhor mudança, graça, o agir dos altos céus, para que ela não seja consumida. Muitas vezes a gente busca defender os nossos direitos, é a minha imagem que precisa ser preservada.
estou no processo de disciplina, e o que eu estou pensando não é o dano que eu cometi diante de Deus, diante da igreja, diante das pessoas, não, é a minha imagem, isso não pode escapar, ninguém pode ficar sabendo, é nisso que eu estou focando. E não, Davi abre o seu coração e diz: olha, Senhor, eu falhei, eu realmente falhei, não há aqui qualquer tipo de coisa que eu fale que mudará esta realidade. Davi ofendeu a Deus de várias formas: ao cometer o pecado com Batseba, o adultério, ao enviar Urias para a frente da batalha para ser morto, ao não honrar o nome de Deus diante do povo, ele falhou. Então, diante dessa situação, ele não busca preservar, aquilo que ele tinha de bom, ou diminuir, ou de alguma maneira negociar com Deus. Olha, eu pequei, mas a influência foi daquela mulher, a influência foi de tal pessoa. Não, ele diz: Senhor, eu estou diante de ti, e eu careço do quê? Da tua benignidade. Eu pequei. Benignidade aqui é o famoso recebe, ou amor leal. É disso que Davi precisa para agora seguir adiante, da misericórdia de Deus. Essa palavra também aparece na famosa bênção sacerdotal, lá em Números 6, versos 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então, o que Davi está colocando diante de Deus? O seu amor pela benignidade, pela graça e pelo favor do nosso Deus. E por que isso é tão importante? Porque quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós perturbamos aquela comunhão preciosa com o nosso Deus. E por isso nós devemos olhar para o pecado com essa seriedade. Davi precisa que as suas transgressões, veja, seus pecados calculados sejam apagados, porque ele não quer mais andar distante do seu Criador, distante do seu Salvador, distante do Deus que o tem sustentado todos os dias. Ele quer aquela doce e maravilhosa comunhão com o seu Deus. O texto continua: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Mas, irmãos, a maior motivação daquele que caminha em arrependimento é ter o seu relacionamento puro com Deus novamente. Não quer a mancha do pecado, fazendo ali aquela escravidão contínua. Não, ele quer estar diante do Deus bondoso e misericordioso novamente. Então a ideia aqui de lavar, de purificar, simbolizava duas coisas naqueles dias: a remoção do pecado e a renovação do relacionamento de novo com o Senhor, onde agora o pecador transformado, quebrantado, que alcançou a graça de Deus, pode se achegar diante do Senhor, porque as coisas agora estão de conformidade com um padrão bíblico, com um padrão que agrada ao nosso Deus. Davi usa essa linguagem porque ele quer ter a sua comunhão restaurada com o seu Senhor e o seu Salvador. Eu não sei como está a sua jornada, como está a sua luta contra o pecado, se os seus pecados são mais referentes à língua, se os seus pecados são mais referentes à omissão das suas obrigações, se o seu problema é perseverança na vida devocional, na participação nos trabalhos, se a sua dificuldade é relacionamento, se o seu problema é cobiça, se o seu problema é falta de satisfação no Senhor, eu não sei, amado irmão, mas a maior demonstração da misericórdia de Deus se encontra numa pessoa, Cristo Jesus. E é em Cristo Jesus, aquele maravilhoso Filho enviado, é que nós podemos agora ser purificados do nosso pecado. Mas Deus, como diz Efésios capítulo 2,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, onde nós encontramos vida depois de falhar diante do Senhor? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi esse mesmo Cristo que verteu seu precioso sangue para purificar-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. E lá em 1 João 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Reconheça, assim como eu, devemos reconhecer que pela nossa própria força nós não conseguimos lutar contra o pecado. O pecado passa a ser parte de nós, porque se nós formos com o nosso próprio eu, nós já estamos derrotados. Creia em Cristo, não apenas como seu único e suficiente Salvador que te tira de uma vida de pecado, mas como aquele que por meio do Espírito Santo age santificando o seu coração, age restaurando a sua vida, age te trazendo de volta para perto do Senhor, para a comunhão, para aquela vida de paz e alegria, porque você se arrependeu diante do nosso Deus. O caminho do arrependimento. Em primeiro lugar, nós vimos que devemos suplicar pela misericórdia de Deus. Em segundo lugar, no caminho do arrependimento, nós devemos confessar o nosso pecado a Deus. Então, é o primeiro plano. Deus, olha para mim. Deus, envia a tua graça. Em seguida, eu confesso o meu pecado a Deus, pois eu conheço as minhas transgressões, veja, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está falando, eu errei o alvo, que o que Deus tinha estabelecido para mim, eu agi conscientemente, a ideia de transgressão. Então, na luta, na busca pelo perdão, o salmista rasga o seu coração. Deus, aqui eu fiz isso, eu mirei contra o meu semelhante. Deus, eu não busquei o seu reino. Deus, eu fui conivente com o pecado do meu filho, ao invés de discipliná-lo no Senhor. Deus, eu não fui um bom profissional. Senhor Deus, eu tenho falhado diante do meu cônjuge em algum aspecto. Deus, eu tenho sido mentiroso. Deus, eu tenho fofocado. Davi falou, eu pequei contra ti. É isso, ponto final. Quando nós pecamos contra o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Davi não tinha falhado inicialmente contra Batseba, contra Urias, contra os homens de Joabe, contra o seu povo, contra a sua família. Ele errou contra Deus, e por isso ele diz, eu pequei contra ti, eu conheço as minhas transgressões. Mas, irmãos, é muito ruim quando no nosso meio nós somos enganados e iludidos pelo nosso coração. Então a gente está tratando o pecado e sempre, quando a gente está orgulhoso, a gente começa com o famoso mas. Eu fiz isso, mas você que começou. Eu fiz isso, mas a tentação surgiu na minha vida. Eu fiz isso, mas você virou, amados irmãos. Quando nós pecamos diante de Deus, o mesmo Deus que nos dá todas as ferramentas para nos mantermos puros diante das tentações sexuais, diante das tentações de relacionamento, diante das tentações lá no meu ambiente de trabalho, onde eu preciso manter-me firme por causa da graça que um dia me foi alcançada por intermédio de Cristo, o meu Salvador. É a famosa parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18. Havia ali duas pessoas. O primeiro era o fariseu, na sinagoga, que orava de si e para si mesmo, dizendo, graças te dou, ó Deus,
porque eu não sou como os demais, nem como aquele publicano lá atrás. O que essa pessoa está dizendo? Eu não preciso da graça, eu não preciso da misericórdia de Deus, quanto mais de arrependimento. Eu sou uma pessoa boa por conta dos meus próprios méritos, e nós sabemos que isso não é verdade. O publicano lá atrás cobrou imposto quando não devia, fez com que os seus concidadãos fossem prejudicados, mas caiu em arrependimento, e ali com a cabeça baixa, não ousava levantar os olhos diante de Deus, dizendo: Senhor, ser propício a mim, pecador. É disso que a gente precisa. Senhor, eu pequei. Senhor, ser propício a mim, quebranta o meu coração, muda a minha jornada de vida. Verso 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui nos mostra, amados irmãos, que nenhuma pessoa nasce neutra. Às vezes a gente é iludido por aquela visão de que uma pessoa, ela vai se conformar ao quê? Ao meio em que ela está inserida. Isso não é verdade. Nós estamos falando do pecado original. Todos os que nascem já nascem com os efeitos do pecado na sua mente, no seu coração, nos seus desejos, na sua palavra. Quer um exemplo? Uma criancinha com apenas 4 meses de vida aprendeu que se fizer birra, vai para o colo da mãe. Gente, como isso é possível? Pecado. É bonitinha, quando toma banho é cheirosinha, ali com um lacinho na cabeça, é o rapazinho, filho do papai, todo bonitinho, mas é um pequeno e bonitinho pecador. Então Davi, ele fala: olha, Senhor Deus, eu nasci em pecado. Deus tinha um plano maravilhoso para o homem, mas o homem se meteu em muitas astúcias, se desvirtuando do caminho do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Verso 6: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi sabe que o padrão que Deus requeria do seu povo era um padrão de integridade e retidão. É esse Deus que tem prazer naquele que agora entende que é a sabedoria. E no contexto do nosso salmo, é aquele que entendeu que precisa de quebrantamento quando falha com o Senhor. Que longe de Deus não há como continuar, não há como ter uma vida que glorifica ao Deus Todo-Poderoso. O que nós podemos aprender nesse segundo ponto? Em primeiro lugar, não minimize o seu pecado. Não faça isso. O que eu fiz não é tão grave, porque não é tão escandaloso, porque é só um desejo do coração, não está necessariamente prejudicando o meu semelhante, ou esse é o meu jeitinho. A gente tem muito disso. Não minimize o seu pecado. Pecado escraviza, e muitas vezes o pecado traz outro pecado. Então a gente precisa ser sério. Segundo, não fuja da culpa. Então, para que buscar a Deus em arrependimento? Para que ir na igreja depois que eu falhei? Para que orar? Para que ler a Bíblia? A gente tem muito disso, como Adão lá no Éden, que se escondeu. A gente precisa lidar com essa síndrome de não buscar a Deus quando falha, porque é exatamente na presença de Deus que eu e você, quando pecamos, precisamos estar, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu falhei, eu preciso do Senhor, não há como seguir sem a tua graça na minha vida. Terceiro, não racionalize o seu pecado. Eu fiz isso por quê? A gente tem muito disso. É fulano que me tentou, é tal pessoa que me irritou. Não faça isso. Saiba que o pecado é pecado, e reconheça que sempre que você peca, você e eu estamos ofendendo ao próprio Deus. A obra de Cristo, amados irmãos, em nossa vida é completa. Ele não apenas morre na cruz do Calvário, Ele ressuscita ao terceiro dia, e após ser assunto ao céu e estar à destra do Pai de maneira triunfante, Ele envia o seu Santo Espírito da promessa. E é esse Santo Espírito da promessa, como diz
João capítulo 16, versos 7 e 8, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que um cristão deve fazer diante da realidade de ser a habitação do Espírito? Ele precisa se encher do Espírito. Ele precisa, por meio dos meios de graça, Bíblia, oração, ceia do Senhor, comunhão com a igreja, agora se apropriar das bênçãos que Deus lhe dá, para que seja cheio do Espírito, e assim ele tenha sabedoria para lidar com os pecados, para que assim ele tenha força e a direção do Senhor para lidar com aquilo que o afasta do seu Deus Todo-Poderoso. Somente o Espírito pode nos convencer da nossa miséria e do nosso distanciamento diante do Senhor. Ah, pastor, por isso então que eu prego o Evangelho para uma pessoa não cristã, mostro o pecado e ela continua numa vida que desagrada a Deus. É por isso. Apenas o Espírito Santo pode mudar a chave do coração dessa pessoa, para que agora ela caia em si e diga: eu falhei contra o Senhor e quero uma nova jornada de vida. O caminho do arrependimento, em terceiro lugar, nos faz clamar pela transformação de Deus, nos faz clamar pela transformação de Deus, e é isso que nós vemos do verso 7 ao verso de número 12. Davi, primeiro, ele clama pela misericórdia de Deus. Segundo, ele rasga o seu coração e diz: está aqui, Deus, o meu coração, eu pequei, nasci em iniquidade, lida com a minha questão. Mas agora Davi ele vai buscar o quê? Ele vai buscar transformação. Eu não quero mais andar como anteriormente. Então o verso 7 diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo. O que é esopo? Esopo era um tipo de erva que era molhada ali num recipiente que tinha água e sangue e utilizado em rituais de purificação. Então, às vezes, uma casa tinha o problema de lepra, e ali o sacerdote entrava numa casa, olhava as paredes, e se a mancha na parede não fosse profunda, aquela casa passava pelo ritual de purificação. Ali a parede era raspada, e se a mancha não fosse profunda, ele então aspergia esse líquido com água e sangue, dizendo: esse local agora está purificado e pode ser habitado novamente. Então o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que é como um leproso diante de Deus, que é indigno de estar na presença de Deus e precisa ser o quê? Restaurado. Ele precisa, por meio da graça do Senhor Todo-Poderoso, estar diante de Deus, não mais com aquela mancha do pecado, mas transformado de maneira completa. Ele diz: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Não há como seguir manchado e querendo ao mesmo tempo estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso que antes de tomarmos a ceia, antes de ouvirmos a palavra, nós temos as orações de quê? De contrição. Deus, eu não posso prestar no culto com um coração bagunçado, com aqueles pecados cometidos no decorrer do dia. Não, eu preciso reconhecer que sou falho, preciso reconhecer que Tu és um Deus santo, que eu falhei contra a Tua lei, e agora caminhar em transformação e novidade de vida. Mas, irmãos, a justiça do Pai precisou ser satisfeita. Sabe por quê? Porque eu e você merecíamos a cruz do Calvário. Isso é tão sério, amado irmão, e é por isso que a gente não minimiza, seja qual pecado for. Isso é tão sério que Cristo precisou vir a esse mundo, se fazer homem como nós e ser elevado ali no madeiro, ser feito uma audição no meu e no seu lugar, para que nós em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós podemos dizer que por meio do sangue dele nós somos justificados.
e salvos da ira, como nos diz Romanos 5, versículo 9. Isaías diz lá no capítulo 1, verso 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Por meio do sangue de Cristo, nós podemos ser purificados e agora ter um novo estilo de vida diante do Senhor. Faze-me, verso 8, ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Lá no Salmo 32, Davi disse que a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, e o seu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, como aquele período onde não há chuva e a terra fica rachada pela falta de ar. É isso que virou a vida de Davi ao se ausentar da presença do nosso Deus. Nem todo problema emocional, problema de saúde é fruto de pecado, mas há sim alguns pecados que têm, a sua consequência um problema de saúde, um problema emocional, pelo fato de agora estarmos longe do Senhor, pelo fato agora de carregarmos uma culpa, mesmo tendo Deus perdoador disposto a dizer: venha, filho amado, eu estou aqui para perdoar-te, para lhe dar todo o conforto necessário para o seu novo estilo de vida. Davi diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está dizendo aqui: Deus, zera minha conta, me ajuda a novamente ter aquele coração inclinado à tua lei, aos teus mandamentos, faz-me ouvir júbilo e alegria. Davi, provavelmente ficou muito tempo sem cantar a Deus. Por quê? O pecado traz isso, esse peso, essa falta de alegria verdadeira, até porque a alegria do pecado e do mundo são passageiras. E no Senhor nós temos o nosso regozijo e a maneira de seguir adiante. Verso de número 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está dizendo para o mesmo Deus que criou os céus e a terra, o verbo bará, de Gênesis capítulo 1, está dizendo: Deus, o Senhor que fez os céus, o Senhor que fez os mares, o Senhor que fez os animais do nada, é o mesmo Senhor que pode olhar para esse coração de pedra e me dar um coração de carne, um coração sensível, um coração que te ama, um coração que é obediente à tua palavra, um coração que ama o semelhante, um coração que ama o reino, um coração que ama a família, um coração que ama a devocional, um coração que ama ao Senhor de todo o coração. Davi também fala sobre um espírito inabalável, seria aquela atitude de temer a Deus e fugir do pecado, buscando as coisas do alto. Davi fala do Espírito Santo para continuar agora sendo um bom rei, e ele fala também de um espírito voluntário, que está inclinado a agradar a Deus e ter a alegria do Senhor, que é melhor do que a alegria de todas as coisas. Amado irmão, não sei como está a sua vida com Deus hoje, como é que está você na sua família, no seu ambiente de trabalho. Eu não sei quem você magoou ou deixou de liberar perdão. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como estão os seus desejos do coração. Eu não sei como estão as suas prioridades no que diz respeito à vida com o Senhor, com o reino. Mas se você está em pecado, diga: Senhor, purifica-me por meio do sangue de Cristo Jesus. Senhor, muda a disposição do meu coração. Talvez se você seja uma pessoa que nunca sentiu a alegria da salvação que Deus oferece em Cristo, crendo que Ele é Senhor e que você é pecador, você pode ter essa alegria. Ou talvez você seja um cristão
está escondendo o pecado, que está buscando o seu próprio estilo de vida, e aquela alegria da presença de Deus já não é algo tão brilhoso, tão lindo. Então é tempo de dizer: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, para que eu siga adiante e agora firmado no Senhor, te ame de todo o coração. Rogue, mesmo sendo cristão, Deus, não me deixe ter um coração de pedra. Não me deixe olhar para o pecado, como uma coisa que eu posso consumir, que eu posso ter no meu dia a dia, como se fosse ali algo de estimação, e está tudo certo. Diga: Senhor, dá-me aquela santa sensibilidade de saber aquilo que te desagrada, para todos os dias estar em novidade de vida na tua presença. E Deus, com certeza, há de te dar o caminho da graça e do arrependimento. O caminho do arrependimento, em quarto e último lugar, nos faz nos comprometermos em honrar a Deus, nos faz nos comprometermos em honrar a Deus. É isso que nós veremos no verso 13 a 19. Então Davi primeiro, ele diz: Senhor, eu careço da tua misericórdia. Depois Davi me abre o coração e diz: Senhor, minha vida está diante de ti. Em terceiro lugar, Davi ele fala: Deus, muda a minha trajetória, eu não quero viver em pecado. E aí por fim Davi agora, ele toma uma atitude: eu não quero ser um cristão capengando, não quero ser um cristão que faz as coisas por fazer, eu não quero ser um cristão que domingo está firme e tal, e na segunda já esqueceu de todo o ensinamento. Não, eu quero ser alguém que ama a Deus. Então agora ele passa a se comprometer diante de Deus. Veja: então ensinarei as transgressões os teus caminhos, e os pecadores o que? Se converterão a ti. Então o Deus que pode transformar a Davi, na compreensão de Davi tendo a minha vida restaurada, agora eu serei apto a auxiliar as pessoas que estão ao meu redor, seja não cair nos meus erros, seja agora para se voltarem ao Senhor em mudança de vida. E sabe como isso, amado irmão, ficou prático? Se você depois abrir a sua Bíblia no Salmo 32, que também é um salmo de Davi, nós vemos lá em cima, antes de começar o salmo, algo escrito: Salmo didático. Ou seja, um salmo onde Davi fala dos seus pecados, mas que serve agora para o quê? Para o ensino, para auxiliar aqueles que em algum momento falharam diante do Senhor e precisam o quê? De mudança, de restauração. Então Davi quer usar a sua experiência para ensinar as pessoas ao seu redor. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o quê? Os teus louvores. Amados irmãos, durante o período que Davi escondeu o seu pecado, com Batseba, com Urias e todas aquelas demais coisas, possível que ele não tenha composto nenhum salmo. Provavelmente ele ficou calado e longe de Deus entre 6 e 9 meses, chegando até 1 ano e meio. E durante todo esse tempo, ele deixou de exaltar o Deus da sua vida. Então aqui que ele está falando: Deus, purifica, muda, para que eu volte a abrir os meus lábios e manifestar louvores de adoração ao Senhor. Só é possível adorar a Deus de maneira que agrada a Ele, quando o nosso pecado já foi tratado, e a gente já se arrependeu, e a gente agora no Senhor está buscando esse período de restauração. Verso 17 em diante nos diz, verso 16 em diante: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu nos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus, veja, são espírito quebrantado, coração
compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que é um coração compungido? A ideia de pungir é de receber agulhas, né? Então de furar, de machucar, né? Então você pode apresentar um culto a Deus, né? Cantar aqui esta noite, apresentar a sua oração a Deus, e Deus não aceitar, porque o coração não foi o quê? Quebrantado. É isso que Davi está dizendo. Mas aquele que confessa os pecados, que coloca diante do altar de Deus a sua vida, Deus reconhece essa pessoa e recebe a oração, o arrependimento, o louvor, porque o coração está ali quebrantado diante de Deus Todo-Poderoso. E por fim, Davi, ele diz, né, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Agora ele para, né, ele caminha para o final, dizendo: Deus, olha para Sião, olha para o aspecto da adoração, faze bem, ó Deus, não apenas aqui, né, no local onde o tabernáculo do Senhor se encontra, não, mas a todo o povo. Então, com todas as coisas agora caminhando bem, as pessoas diante do Senhor em novidade de vida, assim Deus vai se agradar do holocausto, das ofertas e sobre aquilo que é colocado diante do nosso Deus. Por que é importante ter um coração quebrantado? Porque isso é exemplo e testemunho para quem não conhece a Deus. Aquele que rouba, que não rouba mais, aquele que era o maior mentiroso diante dos vizinhos, da venda aqui em Arenópolis, aquela pessoa difícil no linguajar, mas agora, né, com o firme compromisso de servir a Deus, dá testemunho às pessoas ao seu redor. Você que entendeu a bênção do perdão, deve louvar a Deus com todo o seu coração. Rasgue o seu coração diante de Deus. Reassuma aqueles antigos compromissos, dizendo: Deus, quero voltar a te amar. Eu quero voltar, ó Deus, a te louvar de todo o coração. Deus, eu quero amar a minha esposa, como o Senhor ensina lá em Efésios 5, de maneira sacrificial. Deus, eu quero amar a minha igreja. Deus, eu quero ser assíduo na tua obra. E faça aquele firme compromisso baseado na obra de Cristo, e Deus te ajudará a ser um cristão melhor, a ser alguém que o ama em espírito e em verdade. Um servo de Deus nos diz que Deus tem o poder de transformar pecadores em instrumentos da sua glória. Foi isso que ele fez com Davi, e é isso que ele faz com todo o coração arrependido, contrito e que coloca os seus pecados diante de Cristo Jesus. Concluindo, Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não chorar pelas dificuldades da vida, né, pela tribulação que nos acomete, não. Jesus está se referindo àqueles que choram pelos seus pecados, por terem falhado contra o Senhor. Então, quebrante o seu coração diante de Deus, e com certeza no Senhor você encontrará perdão. Curve sua cabeça nesse instante. Vamos orar diante do nosso Deus, e logo em sequência nós passaremos para o momento de administração da ceia do Senhor. Pai, nós nos achegamos diante de Ti